Como sabemos, a desigualdade social é inegável no Brasil e ela está nitidamente relacionada com a discriminação racial, com o racismo estrutural e sistêmico que existe em nosso país. Pensando nisso, escolhi para essa atividade a pesquisa Ação Discriminatória no Âmbito Escolar, que foi desenvolvida em 2008 pelo INEP em parceria com a USP. A pesquisa foi amostral e envolveu 15.087 alunos, 1.005 funcionários, 1.004 professores, 1.002 responsáveis, né, dos alunos e 500 diretores de diversos colégios do Brasil. Os participantes da pesquisa responderam questões relacionadas à sua percepção sobre a influência da raça no desempenho e caráter das pessoas. O questionário também incluiu índios e ciganos. A percepção, né, investigou a percepção das pessoas sobre negros, índios e ciganos. Afirmações como atualmente os negros têm mais influência política do que merecem foram apresentadas nos questionários onde os participantes deveriam responder: concordo com a afirmação, concordo parcialmente com a afirmação, discordo com a afirmação ou discordo parcialmente. Eu escolhi essa pesquisa porque, se realmente desejamos uma sociedade mais justa e igualitária, precisamos compreender como a atual estrutura socioeconômica contribui para a reprodução do racismo, e isso envolve a educação. Dados sobre discriminação nesse ambiente são importantes para a construção de uma sociedade mais justa e para o planejamento de uma educação antirracista. Infelizmente, eu não achei essa pesquisa mais atual, a única edição que eu achei foi de 2008, e então eu resolvi trazer algumas pesquisas do IBGE de 2019 e uma pesquisa de uma universidade dos Estados Unidos de 2016 para a gente analisar um pouco esses dados na atualidade. Essa pesquisa, Ação Discriminatória no Âmbito Escolar, demonstrou que 30% dos estudantes pesquisados acreditam que os negros costumam se exibir mais do que os brancos em ocasiões sociais. 25,30% dos estudantes acreditam que os negros são mais violentos do que os brancos. 20,40% dos estudantes acreditam que os negros têm mais influência política do que merecem. E 16,20% dos estudantes acreditam que brancos gostam mais de estudar do que os negros. Então, a gente percebe aqui que os estudantes estão reproduzindo, né, o racismo, o preconceito e estereótipo que existe em nossa sociedade e, querendo ou não, ele termina reforçando, né? Os pais também, os percentuais dos pais é bem próximo. O percentual entre diretores e professores baixa bastante, mas se a gente pensar que quase 60% da população brasileira é constituída por pretos e pardos, ainda é um percentual alto, né? 12,60% dos diretores acreditam que os alunos negros costumam se exibir mais do que os brancos, ou seja, é uma forma de reforçar o estereótipo social, e isso ainda persiste entre os professores e os diretores, né, a administração e os professores das instituições de ensino. E se a gente for pensar que muitas das pessoas que responderam o questionário são pretas e pardas, eles na verdade estão respondendo a sua autopercepção, né? Então isso reforça a autopercepção também. O que eu quero dizer é que o racismo estrutural que existe no Brasil também interfere na autopercepção do indivíduo, né, do sujeito. Em relação ao mercado de trabalho, a pesquisa de 2008 mostra que, vejamos, 36,10% dos estudantes acreditam que os negros têm corpos bons para o trabalho braçal, né? Que os negros têm vocação para trabalho braçal. 20,50% desses estudantes acreditam que as negras têm mais jeito para atividades domésticas do que as brancas. E 11,60% dos estudantes acreditam que os brancos merecem trabalhos mais valorizados. Se a gente for pensar, eu não coloquei esse dado aqui, mas o IBGE mostrou em 2016
que 68,60% dos cargos de gerência são ocupados por brancos e apenas 29,9% desses cargos de gerência são ocupados por negros. Ou seja, essa percepção que existe dentro do ambiente escolar também existe fora dele, né? Existe na sociedade. E aí, novamente, eu friso. 12,50% dos professores ainda afirmam que os negros têm corpos para trabalho braçal. Ou seja, o professor também é uma questão de formação cultural mesmo, mas o próprio professor reforça esse preconceito, esse estereótipo do negro, né? Aquele negro que vem muito da questão da escravidão. E para refletir melhor sobre essa questão do professor e a relação racial, né, entre os estudantes, eu trouxe uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Infelizmente, eu não achei uma versão dessa pesquisa aqui no Brasil, mas a pesquisa aborda o seguinte: o professor foi questionado sobre a sua expectativa de que o aluno chegue ao nível superior, e aí foi dividido entre alunos negros e brancos. Dos professores brancos, eles acreditam que seus alunos brancos, 58% deles chegarão ao nível superior, e apenas 28% dos alunos negros chegarão ao nível superior. Olha a diferença, né? Entre 58 e 28, 30% de diferença, né? Aqui, entre os professores negros, 37%, entre os professores negros, eles acreditam que apenas 37% dos estudantes negros chegarão ao nível superior e que 61% dos estudantes brancos chegarão ao nível superior. Você percebe como a percepção do professor sobre o estudante também reforça, né, o nosso racismo estrutural. Claro que é uma questão cultural, é uma questão enraizada na sociedade, né? Aqui no caso na sociedade americana, e também a gente pode trazer isso para o Brasil. E querendo ou não, mesmo que subjetivamente, influencia a autopercepção do estudante, né? Aí aqui eu trouxe uma pesquisa realizada pelo IBGE, mais atual, 2019, onde ele faz a relação entre a ocupação informal. No Brasil, a ocupação informal é 47,30% por negros e 34,6% por brancos. Ou seja, esse cenário do colégio é refletido no mercado de trabalho. E esse cenário no mercado de trabalho, na educação, também é refletido na nossa representação política, né? A pesquisa do IBGE de 2019 mostra que 75,60% dos representantes políticos do Brasil são pessoas brancas e 24,4% apenas são negros ou pardos, pretos ou pardos, né? Então a gente percebe que o racismo estrutural ele perpassa por todos os cenários, todos os ambientes sociais e que a gente precisa estudar esses números, entender esses números, perceber como a nossa estrutura socioeconômica reproduz o racismo e enfrentá-los, né? Enfrentá-los principalmente na educação, em uma educação antirracista, voltada mais para a igualdade, né, entre as pessoas, principalmente igualdade entre as raças. E é isso. Fiquei muito triste porque eu não consegui construir aquele mapa, mas foi alguma coisa na versão, porque minha versão é trial e aí ele não colocou essa opção para mim. Mas muito obrigada, gostei muito da disciplina e é isso, até mais.